Seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Nos últimos episódios, nós estivemos tratando aqui de Jesus, ele como Deus e como homem, ele se fez homem. Mas isso leva a uma pergunta muito importante e essencial. Jesus veio apenas para nos ensinar, para viver como um exemplo, ou ele veio para nos substituir? Hoje nós queremos falar aqui sobre esse assunto com os nossos queridos pastor Maurício Torres, companheiro de jornada no ministério da igreja, e o Marcos Peixoto, que também é um dos pregadores, e andamos juntos. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer, pastor Glênio, estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante que é a salvação em Cristo Jesus. É verdade, é uma alegria estar aqui, pastor, e falar desse Jesus, o Deus encarnado que veio se identificar conosco, é precioso. Muita gente vê Jesus apenas como um exemplo moral. Mas o Evangelho, ele começa com a incapacidade humana de se salvar, de ser salvo. Tem que haver um Salvador. No livro A Paixão de Cristo, de John Piper, ele tem uma expressão que diz assim: Cristo não morreu simplesmente para mostrar amor e inspirar mudança, mas para realmente alcançar e garantir a nossa salvação. Ele não foi apenas um exemplo, ele é o Salvador. E se Jesus é apenas exemplo, o peso continua sobre as nossas costas. Nós continuamos debaixo de uma jamanta de peso. Mas se ele é o substituto, o peso não é mais nosso. Não cai nas nossas costas. E isso é maravilhoso. Isso é realmente até assombroso. Nós vamos falar sobre essa coisa maravilhosa hoje, e eu queria que você fizesse um favor. Eu não sei se o seu café está bom, mas o meu está muito bom. Pegue o seu cafezinho aí e vamos degustar. Já já o Café e Fé estará começando. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O apóstolo Paulo, ele diz: não há justo nem um sequer. Isso é uma coisa muito radical. Ele trata isso em Romanos capítulo 3. O problema do homem não é falta de referência, é falta de natureza de obediência. Ele não tem competência para obedecer. Então eu queria fazer uma pergunta ao meu querido Maurício. Pastor Maurício, se o problema do homem fosse apenas uma questão de comportamento, um bom exemplo seria suficiente, não? Você não acha? É verdade, o senhor colocou a pergunta de maneira muito sábia. Se o problema do homem fosse apenas o comportamento, mas nós sabemos, a Bíblia fala que o problema do homem não é comportamental.
O problema do homem é coração. A raiz do problema do ser humano está no coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Que paulada, hein? Que paulada. Ele não é enganoso só. Ele é terrivelmente enganoso e desesperadamente corrupto. Às vezes a gente fala de corrupção, né, pastor Maurício? Da turma lá do governo, os ladrões do poder. Mas o sujeito que leva uma folha de papel de um local, ele está refletindo essa corrupção do coração humano, não é? E a Bíblia mostra que o problema do ser humano, o problema nosso, ele não está nas mãos, nas atitudes, ele está no coração. Quando Jesus diz lá em Marcos 7, 21, pastor Glenn, porque de dentro do coração dos homens procede os maus pensamentos ou os maus desígnios. E ali ele coloca uma série de maus desígnios: prostituição, furtos, homicídios, adultério, avareza, as malícias, dolo, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. E ele diz: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então o problema não é comportamento, o problema do ser humano está no interior dele. E isso não sai passando só uma lixinha em cima, não. Isso está dentro da madeira, está dentro do ser humano, né, na corrupção dele. Aqui eu tenho uma expressão muito interessante do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse foi um grande pregador. Aos 23 anos, ele já era médico assistente do Sir Thomas, que era o médico do rei da Inglaterra. Uma mente brilhante. E depois ele saiu para ser pastor de uma igrejinha lá no país de Gales, e posteriormente ele veio ser pastor por 30 anos na capela de Westminster. Mas ele diz o seguinte: o problema essencial do homem não é que ele faça coisas erradas, mas que ele é um pecador por natureza. E às vezes, fazendo coisas boas, ele vai refletir o orgulho, a vaidade, a prepotência com coisas boas, porque aí está a natureza dele, né? E Marcos, Jesus de fato é o melhor exemplo a ser seguido, não tenha dúvida. Mas por que isso não resolve o problema da raça humana? Pastor, nós às vezes a religião nos engana dessa maneira. Se eu seguir um bom exemplo, se eu for um bom pai, se eu for um bom profissional, participar da sociedade de maneira digna, eu vou estar sendo uma boa pessoa. Realmente está sendo. Mas isso é só relacional, não alcança o céu. Então, seguir o exemplo de Jesus, sem ter ele como Senhor da nossa vida, não vai resolver nada. Até me lembrei do Salmo 51. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Enquanto o Espírito Santo não revelar quem nós somos, que a nossa natureza é ruim, nós somos contrários a Deus, eu não tenho como chegar diante de Deus. Então a religião, ela ensina isso pra gente. Ela ensina que a gente deve ser uma boa pessoa, cuidar das coisas corretamente, só que isso é insuficiente. Então, um bom exemplo não é suficiente para alcançar a salvação. Só por meio de um mediador, que é Jesus Cristo. Ele é o único mediador. É interessante. Às vezes a gente quer colocar Jesus como um paradigma para você imitar. Isso seria interessante, mas você continuaria com a mesma natureza corrupta, enganosa, né? E o orgulho, né? Eu gosto daquela frase assim: nada do que eu faça ou deixe de fazer fará com que Deus me ame mais ou menos. Exatamente. Eu sou amado por causa de Jesus. Então, se eu simplesmente for um imitador dele,
isso não vai me trazer a salvação ou a próxima a Deus. O que eu preciso é dessa mudança de natureza. E é um milagre que é só Jesus que pode fazer. Nós vivemos num tempo em que o cristianismo tem se preocupado na periferia, Isso, na exterioridade, né? Mas a questão é essencial, é o nosso ser. Eu estou me lembrando de um fato, o John Wesley, que foi um pregador, ele foi o fundador da Igreja Metodista, do metodismo. Ele foi um homem extremamente preocupado com a espiritualidade, a santidade, mas do ponto de vista da coisa externa, comportamental. Ele fez parte de um grupo que era lá da Universidade de Oxford, que era chamado de o Grupo da Santidade. Ele se esmerou e tentou fazer tudo para ter uma vida de santidade, mas ele via o coração dele. E ele acabou indo para os Estados Unidos para ser um missionário lá, e depois de um tempo, ele descobriu que ele não tinha nada que pudesse validar. E ele volta para a Inglaterra, e um dia ele vai a uma reunião de um grupo chamado Morávios. Eles eram uns cristãos que vinham lá da Morávia, hoje, aquela região que foi a Tchecoslováquia, hoje esquece, República Tcheca, alguma coisa assim. E esse grupo lá na Inglaterra, em Londres, eles se reuniam e ele foi ouvir aquele grupo que já tinha impressionado na viagem que ele fez de navio para os Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele ouviu alguém lendo a introdução da carta de Lutero, a carta de Tiago, e ele viu que a justificação era só por meio de Jesus Cristo e pela fé. E aquilo saiu da periferia e passou para o interior. E é isso que às vezes as pessoas estão preocupadas. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. Mas e a natureza? A vontade é fazer, é transgredir. O que vocês dizem mais aí? O ditado popular, por fora, bela viola, né? Mas por dentro... essa frase do João Calvino também vai de encontro a isso aqui, ó. Enquanto estivermos separados de Cristo, tudo o que ele sofreu e fez para a salvação do gênero humano permanece inútil e sem valor para nós. Quer dizer, enquanto não houver essa transformação interna, a obra de Cristo na cruz é importante, foi boa, o Jesus histórico é legal, está tudo certo, ele é um bom líder, mas do que vale isso, se não houver uma transformação interna? E você sabe que Jesus, ele tratou, quando ele vai tratar isso ali em Mateus capítulo 23, ele pega pesado também. Ele vai falar dos sepulcros caiados. Isso. Ele vai tratar dessa questão aí, o por fora a bela viola, o por dentro o pão podre, aquela coisa podre. Então, você escoa um mosquito e engole o camelo. Então, ali Jesus vai mostrar justamente isso, essa performance, esse cristianismo de por fora, mas que por dentro está corrompido, está podre. Então, se o Senhor não fizer uma obra interior, fazendo essa troca de coração radical, não adianta, não adianta. Isso é importante, porque quando Jesus é recebido como nosso substituto, como Salvador, com aquele que fez uma obra, ele nos cobre com sua perfeição. Sua morte, ela nos salva, sua vida passa a ser a nossa vida e nos transforma. Então, quando o Evangelho ele não diz assim, olhe para Jesus e tente ser como ele. Ela não diz isso. O Evangelho diz, olhe para Jesus, porque ele tomou o seu lugar ali na cruz. Amém. Ele morreu a sua morte, a minha morte. Ele ressuscitou para nos dar a vida dele. Isso muda tudo, porque não é mais um esforço da gente querer fazer as coisas de fora para dentro, né?
Eu sei que muita gente que está por aí tentando produzir a vida de Jesus Cristo por imitação, se frustra, cansa, sofre. Mas aquele que crê no que o Evangelho nos ensina, que a morte de Jesus, de fato, foi a nossa morte. E ele não morreu só por mim, ele morreu comigo. Isso nós batemos muito porque eu vivi nessa ideia passada por muito tempo e era uma vida totalmente caquética. Mas agora eu sei que o Senhor é a minha vida. Nós vamos ter o nosso intervalo e logo a gente está voltando para continuar o nosso papo. Espere por nós e vamos tomando mais um cafezinho. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Nós temos visto nessa temporada sobre quem é Jesus, que Deus se fez carne e que veio habitar entre nós. E se você perdeu algum desses episódios, vá até o YouTube para ver mais sobre esses assuntos. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso. A gente vive numa geração que acredita muito no esforço pessoal, acredita muito no tutano, na força da carne. E queria fazer uma pergunta aqui mais para vocês. Por que o homem insiste em tentar melhorar espiritualmente pelo seu esforço, sozinho, como se ele tivesse competência, capacidade para melhorar a si próprio? Pastor Glenn, até isso é fruto do pecado. O senhor se lembra que quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, uma das coisas que ele fez foi colher folha de figueira e tentar melhorar diante de Deus. Se cobrir, né? Se cobrir. Então, essa coisa do mérito, o que eu preciso fazer para ser aceito por Deus. E quando a gente descobre que a gente já foi aceito por Deus em Cristo Jesus, mas isso tira um peso das nossas costas tão pesado, né, Marquinhos? Porque é uma luta de que é uma performance. Quando eu fui aceito em Cristo Jesus, então eu creio que isso é fruto do pecado também. Você descobrir que você foi aceito e você é salvo totalmente por causa da graça e da misericórdia de Deus. A questão é que desde pequeno nós somos treinados, vamos dizer assim, educados, né, a ser recompensado pelo que fazemos. Então, se você é um bom filho, você ganha tal coisa. Se você faz alguma coisa errada, você é punido. E quando nós vamos para a parte espiritual, nós pensamos que é a mesma coisa, que Deus ele vai nos dar ou nos punir por aquilo que nós fazemos. Acontece que nós, como nós já dissemos aqui, nós já nascemos em pecado. O problema é que está na natureza nossa. Agora, o que nós precisamos de ver, entender isso aqui. Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado ou já está condenado. Então, primeiro, a condenação já é certa. Eu estou separado de Deus. Agora, pela obra de Cristo, eu sou aceito por causa de Cristo. Ele é o meu substituto. Ele morreu em meu lugar, ele pagou a minha dívida de morte e agora eu tenho acesso ao trono da graça. Mas é tudo mérito de Cristo. Eu não tenho mérito nenhum para poder. Mas você botou um versículo aí: quem crê e for batizado será salvo.
que batismo é esse aí? Porque o ladrão lá na cruz, sim. ele não foi batizado, Aí nós precisamos de abrir aqui, né? É o batismo na morte com Cristo. Porque Jesus, ele foi o nosso substituto, sim. E muitas religiões até pregam isso, mas a questão é que ele não foi só o nosso substituto, ele nos levou a morrer com ele. Aqui que está a diferença, pastor. A minha morte com Cristo. Esse é que é o grande fato. É o fato. Eu vivi na religião também muitos anos, achando que por mérito, por fazer algo de bom, por participar na comunidade, eu estaria salvo. Mas isso não vale nada. Eu sou aceito por causa de Cristo. Eu sou amado por causa de Cristo. Deus me ama por causa da obra que Cristo fez. E isso que o pastor Glênio colocou é muito sério, porque eu trabalhando muitos anos em penitenciárias, clínicas, se tem uma coisa que eu mais encontro é a pessoa agarrada no batismo nas águas. Ele acha que por ter sido batizado ele está salvo. Sim. Enquanto que o batismo que salva é quando Paulo diz, ou não sabeis, ou ignoreis, que todos quantos somos batizados é dentro. Isso. Em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. Ele diz isso lá em Romanos 6, 3 e 4. Então fomos, pois, batizados na morte com Cristo. Quando Cristo... Qual é o problema? Não é o coração? Nós acabamos de ver no primeiro bloco. O problema é o interior, é o coração. Qual que é o propósito do evangelho, do cristianismo? É a troca de coração. Por isso que o profeta diz, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito. Então, a obra de Cristo é troca de coração, é tirar esse coração corrupto, é tirar esse miolo, como o Marquinhos diz, e colocar dentro de nós a vida de Cristo, não um rótulo religioso. Justamente. Aquele texto de Isaías 53, que fala que o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de nós todos. É muito interessante isso, porque aqui ele não disse as iniquidades, porque há uma diferença. A iniquidade está no singular e ela aponta para essa natureza, essa iniquidade que nós herdamos de Adão, este velho homem que foi colocado sobre Jesus. Ele que não conheceu o pecado, né? Ele foi feito pecado por nós, para que a sua justiça viesse até nós. Então, às vezes a gente quer ter uma vida espiritual na base do nosso modo de agir, pelas nossas obras. Não, isso vai ter seu lugar, as obras têm um lugar, mas tem um lugar depois da salvação, e não para a salvação. É essa que é a diferença. Não é? Tem aqui uma expressão de um homem que escreveu um livro que eu gosto demais. O título do livro dele é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Olha só, quando a morte matou Cristo, ela acabou se matando, ela acabou perdendo a sua força. E ele diz que a morte de Cristo foi uma satisfação real da justiça de Deus, suportando a penalidade devida aos pecadores. Ali pagou a conta. Eu não vou pagar uma conta que foi paga. Eu posso contar uma historinha rapidinha aqui, ó. Eu fui num restaurante há muitos anos aqui em Londrina. Nesse tempo, as crianças eram pequenas, elas queriam comer uma comida e eu não tinha tanto dinheiro para poder... E nós fomos num restaurante que era um pouco mais top. E cheguei lá e eu disse para as crianças, cuidado, não deixa de olhar aqui do lado de cá o preço das coisas, porque o papai não tem esse dinheiro para comer essa comida aqui, não vamos comer aqui e tal. E realmente comemos muito bem. E quando eu pedi a conta, o garçom voltou e disse, a sua conta está paga. Eu pensei, eu podia ter comido aquela lagosta, mas estava tarde, né? Mas sabe, eu disse, quem pagou?
Essa pessoa que pagou, ele disse que não queria fosse revelado o nome dele. E tentar pagar a conta que o outro pagou é uma estupidez. Eu tentar pagar por méritos, por comportamento, aquilo que Cristo pagou com a suficiência da sua graça, um homem sem pecado, é uma coisa terrível, não é? Vocês não acham? Maravilhoso. Quando Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé não vem de nós, é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse do que nós fazemos, do que eu faço, ela não seria graça. Não. E graça é isso, é favor imerecido. Eu aprendi com o Senhor, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição de merecer. E eu creio, pastor Glênio, que nós só vamos entender a graça por meio da graça. Porque a gente sempre quer, né, Marquinhos, fazer algo. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Ô, meu querido, nós já fomos salvos em Cristo Jesus, a obra foi consumada. É a mesma coisa, nós só podemos ver o sol por causa do sol. Se não fosse a luz do sol, não podíamos ver o sol. É verdade. Nós precisamos dessa revelação do alto, né, de quem nós somos. Porque quando você olha, por que eu preciso desse Jesus Salvador? Se eu sou uma pessoa boa, mas nós não somos bons. Por isso que nós precisamos que o Espírito revele aquela pequena oração, né, pastor? Senhor, revela quem eu sou. Sim. Essa oração. Quando ele revelar, nós vamos ter nojo de nós mesmos, nós vamos clamar por misericórdia. Exatamente. Agora, Spurgeon, num dos seus sermões, Spurgeon também foi um pregador do século XIX, homem preciosíssimo. Aliás, você tem mandado o material dele, eu tenho me deleitado com aquilo, viu? Que é uma coisa preciosa. E ele disse o seguinte, se Cristo pagou toda a dívida, não resta nada para o pecador pagar. Volto a dizer, é uma estupidez da nossa parte. Então, Jesus não veio apenas para ser um exemplo, ele foi exemplo, mas para nos substituir, morrer a nossa morte, nos incluir naquele pacote e ressuscitar, não para fazer de você católico, batista, presbiteriano, metodista, eu estou falando essas... Porque às vezes a gente se preocupa com essa exterioridade, mas para fazer de cada um de nós filhos de Deus. A obra de Jesus Cristo é uma obra de tirar o velho, matar o velho Adão e a vida ressuscitada de Cristo. Amém. Esse esforço tem trazido grande prejuízo, vocês não acham? É verdade. E a graça é Deus dando e fazendo tudo. Gente, o nosso tempo está indo embora e eu quero agradecer vocês pela presença, pela participação. Muito obrigado, Maurício, Marcos. Alegria nossa, pastor Glênio, de poder falar dessa graça maravilhosa que nos transforma de dentro para fora, né, Marquinhos? E só vai entender isso quando você for transformado. Enquanto estiver na religião, como eu fiquei muito tempo, a gente não tem essa percepção. Então, Jesus não veio para mostrar um caminho apenas, ele veio ser o caminho, ele é o caminho e ele tomou o nosso lugar, morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Eu espero encontrar você mais para frente e eu quero que você receba aquele abraço carinhoso de peito a peito, de coração para coração. Até a próxima. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina.